Bom dia, crianças! Vamos corrigir nossa atividade de matemática. Equivalência de frações. A avó de Lilian e Marcos quis ensinar aos netos a importância do meio ambiente, pedindo a cada um deles que fizesse uma horta. Para ajudá-los, comprou 2 sacos de terra iguais, um para cada neto, e os alertou de que os sacos seriam grandes para o tamanho das hortas que fariam. Lilian dividiu o saco de terra igualmente em 4 potes e usou a terra de um dos potes para fazer sua horta. Já Marcos dividiu o saco igualmente em 8 potes menores e usou a terra de 2 potes para fazer sua horta. Vamos ver. Lilian usou um dos 4 potes de terra, enquanto Marcos usou 2 dos potes menores. Considerando que os 2 sacos de terra dados pela avó tinham a mesma quantidade de terra em cada um, responda. Que fração representa a porção de terra que Lilian usou? Veja, criança, ela usou um dos 4, então ela usou 1/4 dos potes, tá? E Marcos, que porção ele usou? Se ele usou 2 dos 8, então ele usou 2/8. Qual deles usou mais terra, crianças? O que significa fração equivalente? Fração que representa a mesma quantidade, tá? Então, eles usaram a mesma quantidade, porque a fração 2/8 é equivalente a 1/4, tá? 1 vezes o 2, 2. 4 vezes o 2, 8. Então, são frações equivalentes, equivalem à mesma quantidade. Agora que você respondeu as perguntas acima, observe abaixo os 2 retângulos de mesmo tamanho. O primeiro está dividido em 10 partes iguais e o segundo em 5 partes iguais. Agora você vai pintar o segundo retângulo para que a parte colorida represente o mesmo tanto da parte colorida do primeiro retângulo. Depois escreva a fração que representa o que você coloriu. Então, crianças, veja que esse inteiro ele está dividido em 10 partes. Se esse outro inteiro só tem 5 partes, significa que este 10 ele foi dividido por 2, tá? Então, essa nova fração equivalente, ela foi formada através da divisão por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. Então, nós temos a fração 3/5, tá? Então, ao pintar 3 partes, você fica com a mesma quantidade pintada da primeira fração, tá? Então, são frações equivalentes. Retomando o exemplo da construção das hortas, temos que as frações 1/4 e 2/8 representam a mesma quantidade de terra. Indicando estas frações nos círculos de mesmo tamanho, considere as partes coloridas. Veja que esta parte equivale ao mesmo tamanho desta outra fração. Isto porque 1/4 e 2/8 são frações equivalentes. Márcia e Rodrigo pegaram 2 fitas de mesmo comprimento e, por meio de dobras, dividiram uma delas em 4 partes iguais e a outra em 8 partes iguais. Márcia pintou de vermelho 2 partes da primeira fita e Rodrigo pintou de azul as 4 partes da segunda fita. Observe. Represente por meio de uma fração a parte colorida por Márcia. Então, nós temos 2 partes de 4. Então, temos 2/4. Rodrigo, ele pintou 4 partes de 8. Então, temos a fração 4/8. Essas duas frações são equivalentes, crianças? São equivalentes, né? Porque elas representam a mesma quantidade. 2 vezes o 2, 4. E 4 vezes o 2, 8, tá? Então, são frações equivalentes. O professor levou para a sala de aula a quantia de R$ 36 indicada
a seguir. Então, perguntou qual destas quantias era a maior. 1/3 de R$36, 2/6 de R$36 ou 3/9 de R$36. Então, são frações diferentes. Estamos tirando a fração da mesma quantidade, não é? E vamos conferir os resultados, tá? Então, 36 dividido por 3, 12, vezes 1, 12. Mas eu nem precisaria calcular. Então, R$12. 36 dividido por 6, 6, vezes 2, R$12. 36 dividido por 9, 4, vezes 3, R$12. Então, qual é a maior fração, crianças? As três são iguais. Por que são iguais, crianças? Porque são frações equivalentes, né? 1 vezes o 2, 2. 3 vezes o 2, 6. 1 vezes o 3, 3. 3 vezes o 3, 9. Para representar a equivalência entre frações, dois círculos de mesmo tamanho foram divididos em partes iguais. O primeiro foi dividido em 4 partes e o segundo em 8 partes. Então, agora escreva uma igualdade que indica a equivalência entre as partes coloridas das figuras. Então, aqui nós temos 3 de 4 partes, 3/4. Aqui nós temos 6 de 8 partes, temos então 6/8. Vamos colocar aí, representando o sinal de igualdade no meio. Por que são iguais, crianças? Porque são equivalentes, ou seja, elas representam a mesma parte do inteiro, certo? 3 vezes o 2 é 6, 4 vezes o 2 é 8. Então, observe dois retângulos de mesmo tamanho, cada um deles dividido em partes iguais. Complete os quadros, escrevendo as frações equivalentes que representam o que está indicado. Então, vamos representar frações observando partes coloridas dos dois retângulos. Então, aqui nós temos 4 partes de um total de 10. Então, temos 4 décimos. Aqui temos 8 partes de um total de 20. Então, temos 8 20avos. Agora, a parte não colorida. Aqui nós temos 6 de um total de 10. Então, temos 6 décimos. Aqui temos 12 de um total de 20. Então, temos 12 20avos. Então, são iguais porque são frações equivalentes, tá? 4 vezes o 2 é 8, 10 vezes o 2 é 20. 6 vezes o 2 é 12, 10 vezes o 2 é 20. Então, aqui nós temos do encarte da página 365, recorte tiras coloridas de mesmo comprimento, conforme ilustrado na figura abaixo, tá? Então, aqui nós temos várias tiras de mesmo comprimento, porém divididas em partes diferentes. Vamos responder essas questões com base nessa ilustração, tá? Então, vamos lá. Que fração com denominador 16 é equivalente a 1/8? Criança, o denominador é o que fica embaixo, não é? Imagine que o 16 está bem aqui assim. 8 vezes qual número dá 16? 8 vezes 2, não é? Então, aqui vai ser 1 vez o 2. 1 vezes o 2, 2. Então, teremos 2 16avos. Vamos confirmando aí. Que fração com denominador 5 é equivalente a 2 décimos? Denominador fica aqui embaixo. 5. Bem aqui está o 5. Veja que diminuiu. Aqui era 10, aqui é 5. Será que foi multiplicação ou divisão? Divisão. Então, você dividiu 10 por quanto? Que ficou 5? Por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. E 2 dividido por 2?
1. Então, temos a fração 1/5, que a fração com denominador 9 é equivalente a 2/3. Denominador 9. Coloque o 9 aqui. Aumentou, aqui era 3, aqui é 9. Então, foi multiplicação. 3 vezes qual número dá 9 como resultado? 3 vezes o 3 é 9. Então, 2 vezes o 3 dá 6. Então, teremos a fração 6/9. Como vocês aprenderam, crianças, podemos obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número, tá? Que nós temos frações equivalentes, né? Todas correspondem à mesma quantidade do inteiro. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, tá? Então, partindo desta fração 1/2, veja novamente, né? Vocês já viram no vídeo, só para reforçar, que vamos multiplicando por 2, uma vez o 2, 2, duas vezes o 2, 4. Então, multiplicamos ou dividimos pelo mesmo número, tá? A mesma fração do início, tá? Agora por 3. Uma vez 3, 3, duas vezes o 3, 6. A mesma fração do início, agora por 4. Uma vez 4, 4, duas vezes o 4, 8. Então, seguindo a ordem dos números naturais, se você continuar multiplicando, você vai encontrar a classe de equivalência da fração 1/2, certo? E qualquer outra fração que for pedida a classe de equivalência, é assim que você vai fazer, encontrar.